Esperança no planeta. A palavra, então, à irmã Sheila. Thank you for that introduction. Obrigada por esta introdução e é um prazer estar aqui com vocês hoje e partilhar o que fizemos com esta campanha Semear Esperança para o Planeta. E eu espero que vocês consigam ver a apresentação que eu preparei no PowerPoint. E, por favor, procurem acompanhar a apresentação. Não deem muita atenção nas palavras que estão ali. As palavras que contam são as palavras que eu vou dizer. Esta é certamente uma maneira para envolver vocês nesta campanha e incentivá-las a nos ajudar a ir adiante. Então, para mim, é algo maravilhoso estar aqui e analisar uma nova visão cheia de esperança para a vida religiosa. E falando sobre responsabilidade para a vida religiosa, nós devemos continuar a nos trabalhar pelo ambiente. Quando nós falamos de ambiente, aquilo que nós entendemos é uma relação que existe entre a natureza e a sociedade que a habita. Portanto, em 18 de junho de 2018, a equipe da WISG lançou a campanha Semeando Esperança para o Planeta, a fim de partilhar o compromisso das religiosas em colocar em prática a Laudato Si. Muitas comunidades religiosas se comprometeram em criar uma conexão profunda com a Laudato Si e as pessoas com a terra através da fé e das palavras do Papa Francisco. Esta realização da campanha promoveu uma conscientização maior desse fenômeno e favoreceu uma conexão maior, levando adiante uma mensagem para um trabalho de rede global de religiosas que trabalham juntas. Ouvir o grito da terra quanto o clamor dos pobres. Essa escuta coletiva tem promovido uma ação coletiva, a qual carrega um grande impulso de transformar a mensagem em realidade concreta. Não somos chamadas a agir como indivíduo, mas como comunidade religiosa, sublinhando a conexão fundamental existente entre crise ambiental e crise social. É o que nós somos chamadas a fazer, a crise social e ambiental que estamos vivendo neste momento. O Papa Francisco nos pede para nos envolver nesta conversão ecológica, pessoal e comum. Ele nos recorda muitas vezes que tudo está interligado. Em relação ao momento histórico desta campanha, coincide com a conscientização a respeito das mudanças climáticas e seu impacto no meio ambiente, na sociedade. A Laudato Si oferece um suporte espiritual e apresenta soluções e saídas para esta situação crítica. Atualmente, nós temos de dar uma resposta imediata e a Laudato Si nos fala de consciência que transforma em inspiração, dando às nossas irmãs o impulso necessário para que elas possam fazer a diferença e coordenando experiências que proporcionem a elas e a seus colaboradores a capacidade de tornarem sensíveis aos problemas que envolvem a nossa casa comum. Então, podemos tomar uma dolorosa consciência, ousar transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo e reconhecer a contribuição que cada uma de nós pode dar. Portanto, esta campanha representa uma oportunidade não somente para criar uma rede que possa se estender ao mundo inteiro, mas foi uma
grande oportunidade para sublinhar o trabalho das religiosas. E por muito tempo, muitas religiosas trabalharam ativamente para interromper na devastação da terra e do seu povo. E fazendo assim, demonstra a sua ação e o seu comprometimento com a causa. Essa ideia foi desenvolvida em parceria com a Secretaria de Justiça, Paz e Integridade da Criação e o Movimento Global Católico pelo Clima, por iniciativa da WISG. O objetivo foi de unir as riquezas presentes nas congregações e em seus membros, a fim de que a interdependência nos obriga a pensar num único mundo, num projeto comum. Aqui vocês têm Padre Félix, que é secretário do departamento juntamente comigo, que depois vocês vão ver num vídeo. Portanto, ter um plano prévio nos permitiu criar uma estrutura e traçar novos caminhos, os quais surgiram a partir da experiência com os webinars, que são videoconferências, e do nosso conhecimento em relação ao cuidado com a criação. Então, o nosso objetivo, nosso plano era permitir a cada irmã membro da WISG dar a elas uma oportunidade de fazer a diferença no cuidado da criação, em particular em relação à nossa casa comum. Então, a estrutura do plano era dirigida a coordenar os esforços dos membros da WISG, utilizar os melhores meios de comunicação, avaliar a eficiência, encontrar a melhor maneira de fortalecer essa coordenação, parcerias com organizações, como fazemos hoje, realizar um compromisso pela campanha a fim de promover o papel da WISG. Portanto, entrando detalhadamente nos detalhes, nós desenvolvemos o webinars, várias traduções, conduzir orações em várias línguas, celebrar o tempo da criação, celebração do Dia Mundial da Água em 22 de março, celebração do Dia da Terra em 22 de abril, promover ações contínuas com o movimento católico, juntamente com esse movimento mundial católico. Então, nós desenvolvemos um calendário, um desenvolvimento orgânico da campanha. Os temas foram inicialmente planejados, mas que se desdobraram a partir do momento que abrimos espaços e permitimos que as ações se transformassem, seguindo a paixão natural e a criatividade das pessoas envolvidas. Consequentemente, como afirma o Papa Francisco, toda mudança tem necessidade de motivações e de um caminho educacional. E ele afirma ainda que a oração nos ajuda a caminhar na esperança. E, por esse motivo, o Padre Félix introduziu o webinar com uma oração. Então, nós procuramos colocar tudo em prática. O primeiro webinar consistiu em prosseguir um caminho para o futuro. Nós sublinhamos como tudo está interligado e temos de ver o que está acontecendo com o meio ambiente, o que está acontecendo com quem é pobre. Isso porque nós temos de entender qual é a situação realmente, como podemos trabalhar juntas. A interconexão não diz respeito somente à realidade do mundo, das pessoas que estamos servindo, mas nós temos também de considerar o universo como a manifestação do amor de Deus. Entrar nesta energia, nessa beleza, essa beleza nos fala do amor de Deus. But we answered a call to our own. Nós procuramos também de responder ao chamado de conversão pessoal, analisamos os objetivos,
quais são os objetivos da campanha, as ações que nós esperávamos das participantes do webinar, procurando sempre fazer isso com oração e discernimento para celebrar o trabalho que as irmãs tinham feito. Nós procuramos também entender qual é o nosso impacto na realidade, no ministério, nas comunidades locais, nas congregações, qual fosse o impacto no mundo. O segundo webinar sublinhou a nossa colaboração com o Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Integral, e muitas de nós fomos convidadas para esta celebração da Laudato Si. E naquela ocasião foi enfatizado pelo Papa Francisco sobre esta frase: qual tipo de mundo queremos deixar para aqueles que vêm depois de nós, para as crianças que estão crescendo? Então, nós temos de transformar o que está acontecendo no mundo em sofrimento pessoal e descobrir o que cada uma pode fazer em relação a isso. A fim de criar este movimento amplo de nós que trabalhamos juntas, nós devemos encontrar maneiras de organizar o nosso pensamento. Este é o processo que caracteriza muito a encíclica Laudato Si. Então, se parte do que está acontecendo no mundo e depois fazer um julgamento com esperança e, a partir dos nossos carismas, a realidade. E, consequentemente, a ação, agir juntas para fazer a diferença. Enquanto pensávamos justamente a isso, gostaríamos de incluir o que estava acontecendo no mundo. O que, por exemplo, acontece com a estação da criação, o Sínodo dos Jovens e a COP24. Então, nós começamos a incluir alguns eventos mundiais e procuramos descobrir como tudo estava interligado e ligado também ao trabalho que estamos fazendo e também ligado à nossa vida de oração. Então, a esse ponto, procuramos envolver grupos que trabalhavam em âmbitos relativos ao ambiente. Portanto, a presença de um plano estratégico para uma ação global, como isso acontecia, permitiu que pudéssemos colaborar com várias pessoas. Nós tivemos um foco particular na vida religiosa mundial. Envolvemos a irmã Margareth Gonzalez, que trabalha com os jovens na Índia, irmã Janek, que se opôs ao efeito estufa nos Estados Unidos, e empenhamos com o trabalho de advocacia, mas, infelizmente, a Corte Suprema negou a recepção desse caso. Mais uma vez, a conexão global foi interrompida, mas trabalhamos juntamente com o movimento católico global. O quarto webinar, em solidariedade, unindo preocupações locais e globais. Esse webinar ajudou-nos a entender como entramos em relação uma com as outras, sobretudo como estas relações se realizam. E com essa experiência, nós fomos ao Brasil e incluímos impulsos do Brasil em preparação ao Sínodo, a experiência da COP24 na Polônia. O movimento católico global foi muito envolvido, assim como também a WISG. Procuramos ver temáticas relacionadas ao ambiente. Irmã Curry ha parlato sobre o trabalho como coordenadora do grupo Justiça e Integridade da Criação, nos falou como a comunidade estava promovendo temáticas relativas ao ambiente e o que estavam fazendo em relação a isso. E, mais uma vez, nós fomos atualizadas atualizações do Movimento Católico Global Católico, que nos explicou
como não investir, e na Quaresma lançou uma campanha ligada à exploração da terra. No 5º webinar, nós nos concentramos no grito da terra e no grito dos pobres e escolhemos de enfrentar a interconexão dos recursos, sublinhamos a passagem da Laudato Si e aprofundamos a nossa interconexão. A partir desta experiência, nós envolvemos a Austrália, as Mercy Sisters, o programa delas para toda a congregação, para todo o instituto, que está integrando a Laudato Si na sua congregação. Consideram a Laudato Si como fonte de inspiração. Depois nós envolvemos também 2 irmãs de Mary Harper System, na Índia, Estados Unidos e Irlanda. E nós vamos falar depois mais detalhadamente depois. Depois fomos atualizadas também pelo Movimento Católico Global e discutimos algumas iniciativas de advocacy para reduzir os graus de temperatura e tem tanto um esforço de advocacy preciso. Em relação ao tempo dessa campanha e também na administração da própria campanha, nós estamos mais conscientes da situação que viviam as religiosas. A situação que foi partilhada conosco. E Queenie tornou-se claro que nós tínhamos que encontrar um equilíbrio entre a partilha e também os vários ministérios e graus de desenvolvimento e envolver o que estava acontecendo no mundo inteiro. E tínhamos que colocar tudo em relação com a Laudato Si e sublinhar que nós temos de crescer na solidariedade, na responsabilidade, no cuidado baseado na compaixão como um grupo religioso de irmãs. Considerando isso, nós abrimos um site em 6 idiomas, que disponibiliza uma gama de páginas de informações relacionadas à campanha e seus objetivos, além de sessões interativas que são atualizadas regularmente e que nos permite trabalhar juntas. Então, ali tem atualizações, novidades, tem também um mapa em questão que cresce à medida que as irmãs compartilham as suas ações e iniciativas. Tem uma página relativa à iniciativa, um plano estratégico, página também dos eventos, onde vocês encontram as oportunidades futuras e também presentes. Todos os webinars vocês podem encontrar ali. Fala também dos eventos internacionais, como, por exemplo, Dia Mundial da Água, Dia da Terra e etc., para ajudar as irmãs do mundo inteiro para ter uma oportunidade de formação. Depois tem a página de recurso, que é um pouco o coração do site. Trata-se de um esforço conjunto das irmãs e sua disposição de compartilhar o que estão fazendo, além dos materiais que estão utilizando em suas atividades, que vocês, então, podem usar esses materiais. Depois tem a página também Contato, ali vocês podem inserir os dados de vocês. E tem uma parte particular para a coordenação. Então, ali vocês podem inserir uma pessoa para ter contato, uma pessoa por congregação. Foi criada também uma newsletter
que uma vez por mês vocês podem receber essa newsletter para ter informações. Essa newsletter é em 5 línguas. E isso faz com que, através da qual as congregações tenham um quadro geral de tudo que está sendo feito. Então, nós preparamos um vídeo em que se vê todas as situações que faz referência ao grito dos povos e o grito da terra. Os vários trabalhos partilhados com as irmãs conosco a partir dos seus compromissos congregacionais, partindo da sua ação e da sua missão. O objetivo não é obter informações ou saciar a nossa curiosidade, mas ter uma consciência dolorosa, ousar e transformar no sofrimento pessoal o que está acontecendo no mundo e assim reconhecer qual é a contribuição que cada uma pode dar. Que tipo de mundo nós queremos deixar para aqueles que virão depois de nós, para as crianças que agora estão crescendo? A terra é um dos pobres mais maltratados. Isso nos recorda a responsabilidade social, a nossa responsabilidade social como consumador. Não podemos deixar que os nossos mares e oceanos sejam disseminados por campos infinitos de plástico. Temos de rezar como se tudo dependesse da providência de Deus e dependesse também de nós. É trágico o aumento de imigrantes que fogem da miséria causada pela degradação ambiental. Não podemos permitir que o mar Mediterrâneo se torne um cemitério. A esperança nos convida a reconhecer que existe sempre uma saída. O princípio do bem comum se transforma imediatamente em um apelo à solidariedade e numa opção preferencial pelos pobres. Este mundo tem uma grande dívida social em relação aos pobres que não têm acesso à água potável. E isso significa negá-los o direito à vida, arraigados em sua dignidade inalienável.
Isso significa também cultivar uma identidade comum, uma história que se conserva e que é transmitida. Esta ação comunitária, quando expressa um amor que se doa, pode se transformar em experiências espirituais intensas. O universo se desenvolve em Deus. Portanto, existe um mistério que deve ser completado numa folha, num caminho, na aurora, no rosto de um pobre. A criação pertence à ordem do amor. O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação.
Ok. Na realidade, o vídeo não tinha ainda sido finalizado, mas muito obrigada. Como vocês puderam ver no vídeo, as congregações estão se comprometendo e tem também esse sentido internacional das congregações no mundo, esse compromisso no mundo. E agradeço a todas elas que estão trabalhando em relação a isso. Toda a minha gratidão pelo trabalho que foi feito. A que ponto estamos? Muitas dessas informações vocês podem encontrar no nosso site. Existem várias categorias que foram desenvolvidas como resultado. Existe também sugestões que recebemos das irmãs a nível local, sugestões das congregações. E nós também levamos em consideração os dados estatísticos que encontramos no uso dos nossos recursos, nos documentos que nós escrevemos em relação ao tempo, à criação. Tivemos 2.000 visualizações. No Dia Mundial da Água, tivemos 17.000 visualizações. Então, sabemos que o nosso material é utilizado. As irmãs se conectam ao site e também aos webinars. Muitas comunidades, irmãs estão envolvidas nisso. Então, para nós, isso é muito importante, sobretudo para o futuro. Nós também desenvolvemos 3 áreas que iremos realizar no próximo ano. Sínodo da Amazônia, continuar trabalhando com o Movimento Católico Global do Clima, com Dicastério também para o Desenvolvimento Humano Integral. Há também eventos que estão programados para realizar o Dia Mundial da Terra e também a Laudato Si. Para vocês fazerem uma ideia, que as irmãs aqui prepararam algumas informações relativas ao sínodo que nos ajudará a fazer uma ideia do que é e quanto é importante para nós. Irmã Alileia. Filhas de Maria Auxiliadora. (22.000 visualizações), comunidades, paróquias, prelazias que participaram. Um rosto plural, de uma variedade infinita. Quem não vive nesta terra precisa desta sabedoria e conhecimento para poder entrar sem destruir o tesouro que é nesta região. As mesmas palavras foi dita por Deus a Moisés: tira as sandálias, porque o lugar onde você está pisando é uma terra santa. E esse foi então o vídeo da Repam que as nossas irmãs brasileiras puderam então acompanhar na nossa língua. 40% da América do Sul: Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa, Suriname e Guiana Francesa. Esta então é a Panamazônia.
A igreja preparou um sínodo sobre a Panamazônia. Está preparando um sínodo para a Panamazônia. Houve também encontro com pessoas de várias regiões da Amazônia, desde as montanhas, das regiões montanhosas, das florestas, das regiões das costas, para debater em relação ao sínodo, o que significa o sínodo, caminhar juntos, estar juntos, caminhar com as pessoas da Amazônia. Os seus problemas são ignorados não somente pelos governos, mas também por nós mesmas. O sínodo continua sendo um termo complicado para a maioria das pessoas, visto que está estritamente ligado ao universo dos bispos e à alta hierarquia da igreja. Mas, na prática, significa a igreja que caminha junto. Nós tivemos um bonito momento de partilha. As pessoas locais expressaram as suas preocupações, as suas alegrias em relação ao que estão vivendo. E afirmaram que uma das suas preocupações é relativa às mudanças climáticas. Existe seca, muitas chuvas e a redução das águas das cascatas e dos rios, das cachoeiras e dos rios. E outras pessoas afirmam que tem uma forte contaminação do ambiente e que esta contaminação foi causada pelas empresas que trabalham na extração do minério. Obrigada pelo suporte da REPAM e que nós sentimos valorizados como populações nativas. Pertenço à tribo Aruna. Em um segundo encontro que tivemos, várias organizações participaram desses encontros e nesta ocasião foi anunciada a criação de um conselho permanente para a nossa tribo. E neste caso específico, podemos dizer que eu pertenço ao povo Ukama, mas eu gostaria de me referir a nós nesse termo. O termo indígena para mim, está ligado a uma conotação racista que a sociedade dominante nos caracterizou. Eu me sinto uma pessoa indígena, uma pessoa. Nós vamos falar ainda muito em relação a este sínodo de outubro, o que pode nos dizer para nós religiosos e como podemos trabalhar juntos com as populações indígenas e quais são os efeitos das mudanças climáticas, sobretudo na Amazônia. O terceiro vídeo que eu gostaria de mostrar a vocês é uma entrevista com Thomas, que é um cofundador do movimento executivo do Movimento Católico para o Clima, que irá partilhar conosco algumas informações em relação a essa associação. Uma saudação do Movimento Global Católico para o Clima. Me chamo Thomas Insua e estou feliz de enviar a vocês uma mensagem às irmãs maravilhosas da família da WISG.
Me foi pedido para partilhar o nosso trabalho, o nosso movimento que fazemos para apoiar as irmãs e a igreja, para viver a Laudato Si. Eu gostaria de, então, fazer uma introdução. Somos uma rede global de cerca de 900 organizações católicas. Temos várias organizações católicas e a maior parte são ordens religiosas. Então, para nós é um prazer, uma alegria, trabalhar nos últimos 4 anos com muitas congregações religiosas e irmãs que são muito ativas. Com a Laudato Si, o nosso objetivo é ajudar a igreja a viver a Laudato Si. Esse documento muito bonito do Papa Francisco não significa deixar ali o documento, mas vivê-lo na ação, praticá-lo. Todo esse trabalho que nós fazemos em colaboração estreita com o ISG, com a irmã Sheila Kinsey, que estamos em contato, e nós trabalhamos juntos para fazer vocês entender o nosso trabalho e procuramos entender como viver a Laudato Si em 3 dimensões. Então, tem 3 dimensões como nós podemos colocar em prática a Laudato Si. Primeiro, a dimensão da transformação do coração, uma conversão ecológica que é necessária. A segunda dimensão é a transformação do nosso estilo de vida, como vivemos, que impacto temos no ambiente. E a terceira, impacto no mundo e na criação. E a terceira é transformar um sistema mais amplo, as políticas, as estruturas que estão destruindo a nossa casa comum, a nossa criação. A gente tem de fazer ouvir a nossa voz e convidar os governos a agir. Então, esta é a nossa perspectiva geral. Em relação à primeira dimensão, existem vários programas ecológicos e espirituais. E uma coisa importante é uma atividade que nós realizaremos em setembro, que vai iniciar em 1º de setembro, que é o Dia Mundial pela Oração para a Criação, que se conclui no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. E este é um momento especial, uma iniciativa ecumênica durante a qual os cristãos irão refletir sobre o cuidado da criação. Esta estação, esse período da criação, considerando também o Sínodo da Amazônia, este ano, essa estação, esse período da criação está dirigido a preparar esse sínodo proposto pelo Papa Francisco para a Igreja Universal sobre a biodiversidade. E nós também organizamos outras iniciativas espirituais. Esta era a principal. A segunda dimensão do trabalho, a transformação do nosso estilo de vida. Então, nós temos que reduzir o nosso impacto no ambiente. Temos de elaborar programas de sustentabilidade que estamos ainda elaborando, mas que ainda não foi oficialmente proposto, mas temos necessidade de que todas as estruturas, os conventos, as escolas, as universidades, que todas essas estruturas utilizem formas de energia sustentável. E nós temos um novo programa para ajudar as instituições católicas a fazerem esse trabalho. Então, este é um programa novo que estamos propondo e vocês podem encontrar informações na internet. A terceira dimensão, que as nossas iniciativas de advocacy. Estamos iniciando campanhas de desinvestimento de combustíveis fósseis. O que significa? Não devemos usar os nossos recursos como católicos, recursos que estão destruindo o planeta. Então, ter uma responsabilidade social nos nossos investimentos. Este é o convite que nós fazemos a vocês, que é uma maneira muito concreta para fazer ouvir a voz de vocês e ter um compromisso público. E depois também tem os objetivos climáticos, talvez vocês tenham ouvido falar, que são em nível assim, muito amplo, como, por exemplo, se trata de um compromisso forte. Neste compromisso amplo, uma mobilização forte, estamos procurando mobilizar a igreja a participar e apoiar os estudantes que manifestam nas ruas. A gente também tem que ir às ruas e fazer ouvir a nossa voz. Então, este é um pouco do resumo do que nós estamos fazendo e nós incentivamos vocês a trabalhar junto conosco. Convido vocês a se unirem a nós como organização e membros. Vocês podem também pedir para ser membros da nossa organização durante a plenária da UISG.
em que haverá um momento que vocês podem fazer a sua inscrição, ou vocês também podem procurar entrar no nosso site e se inscrever. E ali no site vocês podem encontrar todas as informações. Colocam no Google o nome da nossa organização e ali vocês vão encontrar a folha, um módulo para a inscrição. Então, vocês, como irmãs, podem participar como animadoras da Laudato Si, que é um programa de formação online e também offline em Assis. Tem um programa de formação sobre a Laudato Si. Então, se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato conosco e para nós será um prazer continuar trabalhando com a gente. Nós precisamos da sua liderança para poder fazer isso. A questão da crise climática é urgente, das mudanças climáticas é urgente. Nós temos de trabalhar juntos e nós queremos trabalhar juntos com vocês. Que Deus os abençoe. A terceira colaboração que nós temos é o padre Jostrom, coordenador do setor de Ecologia e Criação do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral. Nós trabalhamos com ele em relação aos temas do ambiente, trabalhamos também do Dia Mundial da Água, iniciativas também do Dia Mundial da Terra, em relação à Copa 24. Todas essas iniciativas são muito importantes. Então, indo avante com a campanha, nós estamos procurando envolver o mais participantes possíveis, mais colaboradores possíveis. E quais são os próximos passos que devemos fazer? Estamos procurando unificar a nossa voz. O que está acontecendo no mundo? Nós sabemos que estruturas de poder têm uma grande voz e, portanto, nós estamos procurando de unificar a nossa voz. A UISG está unificando a voz das irmãs de todo o mundo através dessa campanha. Nós temos a oportunidade de divulgar os esforços, as vozes das irmãs em vários âmbitos, a fim de melhorar e reconhecer a nossa contribuição com o cuidado da nossa casa comum. Continuaremos a organizar o webinar e receber também contribuições, feedback. E vamos garantir a nossa participação, que a nossa participação continue através de atividades específicas que lançamos. Alguns impulsos, indicações que recebemos, sugestões que recebemos, irá ajudar na elaboração de instrumentos práticos para como podemos trabalhar juntos pela Laudato Si. Ouvimos que Thomas falou sobre o movimento católico global, sobre os seus recursos, e vocês podem usar esses recursos para o futuro. Nós recebemos também um pedido para falar sobre o desinvestimento, usar energias alternativas. Então, considerar e partilhar essas ideias, e nós fizemos isso através do webinar e os recursos disponíveis que nos ajudam a trabalhar juntos. Então, essa interconexão entre as várias línguas é uma maneira através da qual nós continuamos a fazer ouvir a voz das irmãs a partir do trabalho desenvolvido em relação à Laudato Si. E mesmo que nós estejamos distantes umas das outras, nós procuramos encontrar maneiras para crescer juntas. E como congregação, no contexto específico, nós seguimos o Evangelho de uma forma atenta através das nossas ações. Os nossos eventos nos deram alegria e nos permitiram também de alegrar pelos nossos esforços. Precisamos do apoio de vocês para prosperar e levar a cabo esse objetivo. Então, por favor, proponha o nome de uma congregação para que a gente possa entrar em contato. Nós temos só 21 nominativos, 21 nomes. Então, dê uma pessoa, por favor, que se encarregue dessa questão. Quando nós falamos de ter uma voz, nós primeiramente falamos do que podemos fazer juntas, ter uma estrutura que nos permite a fazer isso. É preciso ter um objetivo neste sentido. Se nós enviamos informações a todas as irmãs que se fizeram inscrição nos nossos webinars, as iniciativas,
ter uma organização, ter uma voz unificadora. E para fazer isso, nós temos de ter uma pessoa responsável que garanta que as irmãs receberam todas as informações. Isso para cada uma congregação, porque o objetivo nosso é dar a cada irmã a oportunidade de participar segundo a possibilidade individual. Então, chegamos agora ao coração do nosso compromisso, que é a casa comum, que é o ambiente. Refletimos sobre esta temática no ano passado e fizemos isso juntos. E levamos muito a sério esse chamado a ouvir o grito da terra, o clamor da terra. Aceitamos a responsabilidade individual e de ver como que podemos fazer como congregação internacional. Temos de analisar como nós destruímos o ambiente e como nos empenhamos, sobretudo em relação ao ambiente e aos pobres. As irmãs estão presentes em países onde o estilo de vida tem um impacto negativo em relação à mudança de temperatura, mudança climática, e em países onde as mudanças climáticas são mais sentidas. Elas vivem as causas e as consequências das mudanças climáticas. Então, temos de ter um compromisso pessoal uma com a outra. E não tem outra organização que possa fazer isso. Cabe a nós, irmãs. Somos uma família, somos uma comunidade, nós nos conhecemos a dor, sabemos das causas, os problemas, e se há um grupo que pode realmente enfrentar esse problema, são as irmãs. Então, quando nós analisamos este compromisso, o que nós começamos a ver? Como irmãs que vivem o Evangelho na solidariedade umas com as outras, interligadas, que desejam viver essa vida religiosa para o bem comum em nosso ambiente, com a esperança da responsabilidade do bem comum, responsabilidade pela nossa casa comum. Então, que essa seja esta proposta que é feita a vocês e que possa ser o nosso compromisso para o futuro. Vamos nos comprometer com uma conversa pessoal e comum e desejamos caminhar adiante juntos, através de uma resposta de conceito coordenada na escuta do clamor da terra e do clamor dos pobres. Que nós possamos caminhar juntas como instrumentos de esperança profética no coração do mundo. Como o Papa Francisco nos recorda, todos nós podemos colaborar como instrumentos de Deus para o cuidado da criação. Cada um com a própria cultura, com a própria experiência, com as próprias iniciativas e também capacidades. Portanto, nós estamos procurando uma maneira de como nos comprometer. Partilhei com vocês uma estrutura que nós já colocamos em prática, uma estrutura orgânica que podemos utilizar para envolver todos que queiram fazer parte deste processo. Então, por favor, tenham presente na mente esse pedido, esta estrutura, como futuro para o futuro de semeadoras proféticas. Portanto, eu dei para vocês alguns âmbitos que vocês devem considerar. Pensem agora, por favor, num âmbito que diz respeito à sua congregação. Como vocês imaginam em ir adiante como membro da WISG? Como vocês podem dar uma diferença significativa, fazer a diferença ao que está acontecendo no nosso mundo? Como nós podemos estar interligadas neste esforço para caminhar adiante para o bem de todos e da criação? Obrigada. We just take a few moments of silence. Vamos fazer agora um momento. 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 Vamos fazer agora